Corinthians segue negociando com o Memphis Depay, mas é claro que hoje, né, com essa informação da mega operação, né, envolvendo inclusive aí a doutora Deolane, enfim, a Esportes da Sorte, Vai de Bet, né, tudo que eu queria que vocês já dissertaram aí no programa de hoje. Conversando com pessoas no Corinthians, o Corinthians passou a manhã toda tentando entender o que está acontecendo de fato com a Esportes da Sorte. Ontem havia um otimismo em relação ao Depay. É um otimismo que até, Marília, eu, como repórter, não passei isso para o torcedor. Eu evito, porque se tratando de Augusto Melo, eu tenho tomado uma postura na minha carreira de não cravar nada e nem também deixar o torcedor animado, que depois acaba sobrando para o repórter. Mas ontem havia uma animação e muita gente deu, os colegas, muitos deram essa animação do Corinthians em relação ao Depay. Mas existia mesmo, né? O Corinthians oferece uma proposta de 2,5 milhões de salário para ele, uma proposta semelhante a que o Sevilha ofereceu também para o atacante holandês. Por isso havia uma animação. Dependia muito se ele, né, ia acertar ou vai acertar com algum clube lá da Europa. A prioridade dele é permanecer na Europa. Mas hoje vem essa informação, o Corinthians passa a manhã toda apurando, chega mais ou menos no meio da tarde, início da tarde, vem uma informação que hoje não dava para avançar mais em nada, que a Esportes da Sorte não sabia o que ia fazer ainda, e falaram também que houve até bloqueio de contas, tá? Eu não sei dizer ainda, tá? E nem o Corinthians sabe dizer se o bloqueio das contas, por exemplo, de alguma conta foi da Esportes da Sorte ou do CEO, né, da Esportes da Sorte, que está sendo investigado e teve lá na casa dele, né, apreendidas joias, enfim, dinheiro. Então a gente não sabe exatamente a conta de quem foi bloqueada. Mas no Corinthians houve tipo uma segurada hoje, uma congelada em relação a isso. Nesta quarta-feira dá para a gente dizer que deu uma travada, não houve avanço nenhum, porque a Esportes da Sorte vai pagar praticamente 90% do salário. 2 milhões por mês seria da Esportes da Sorte, o Corinthians ia completar com 500 mil algum outro patrocinador. Se a Esportes da Sorte não puder pagar, não puder mais disponibilizar essa grana para o Corinthians, o negócio realmente podemos dizer que corre riscos, mas vai depender muito, né, das informações que o Corinthians vai colher agora em relação a essa investigação envolvendo a Esportes da Sorte. Obrigada, Samir. Seguimos 24 horas em plantão nessas notícias maravilhosas. Eu e o Igor Siqueira vamos ver quem toma mais omeprazol nesse programa. Voltar na notícia triste mesmo. Triste da contusão do Pedro, Alicia. A gente brinca aqui que a seleção só atrapalha, que é difícil, que a gente canta musiquinha, fico tentando, mas de fato, depois de todas as reclamações do Tite, da sequência de reclamações sobre cuidar do jogador, é claro que isso é um acidente, é diferente de uma contusão muscular, porém é mais um caso de jogador brasileiro que é vítima dessa quantidade de jogos insana e competições ao mesmo tempo, jogou domingo, aí treina quarta. É muito triste mesmo, porque ele merecia muito essa convocação. Muito triste, Marília. E quem vai pagando a conta dessa falta de pensamento coletivo dos clubes, que agora estão reunidos para falar de fair play, supostamente falar de calendário, entender onde que essa corda estoura. Essa corda está estourando nos jogadores. A gente está vendo vários clubes dizimados por lesões. O São Paulo estava assim ano passado, o Flamengo está assim esse ano. Todos os clubes colhendo os frutos desse calendário completamente impiedoso. Então a gente chega no meio do ano, num momento importante de seleção brasileira, a qual os jogadores querem servir, né? Os torcedores dos clubes, claro, estão pensando no clube, mas o jogador quer estar na seleção, né? Se você tem condição de ir, o cara sempre vai querer estar, né? Ele nunca vai querer abrir mão dessa oportunidade que ele não sabe quando vai se repetir. Mas a verdade é que chega nesse momento da temporada, de decisão de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão pegando fogo, eliminatórias da Copa, metade da temporada e os nossos jogadores já estão completamente arrebentados. Porque alguns clubes, se a gente pegar aí, por exemplo, o Fortaleza, que é o clube que mais joga, já atuaram praticamente agora em agosto, setembro, mais do que clubes europeus atuam a temporada inteira. Então, assim, não é um crime sem vítimas. O calendário brasileiro não é um crime sem vítimas. Sofre o futebol, a qualidade, os clubes que precisam investir, até o dinheiro que não tem, mas especialmente sofrem os jogadores que estão pagando com seu corpo o preço
da irresponsabilidade, da incapacidade da CBF de pensar junto com os clubes um calendário mais humano, mais decente, que não estrague o produto futebol, seleção brasileira, e especialmente as pessoas que fazem esse futebol existir, que são os jogadores. Então, o Pedro é mais uma vítima disso, e aí fica a pergunta, né? O Pedro estava pronto para já estar treinando, tendo saído dessa lesão? Isso influencia de alguma forma, né, esse acidente? Então, ficam aí muitas questões, e é isso, quem paga a conta é o Pedro, que perde a oportunidade de estar na seleção brasileira e muito possivelmente perde a oportunidade de ajudar o Flamengo na briga pelos 3 títulos que o Flamengo ainda disputa. Danilo, por favor. A Alicia disse que não é um crime sem vítimas e também não é um crime sem culpados. Eu sei que a seleção agora, a data FIFA e tal, vai ser a culpada, foi convocado, mas a gente fala aqui, eu já falei várias vezes, todas as lesões que estão acontecendo agora têm os clubes como, no mínimo, coniventes. No mínimo. Porque os clubes assinam e renovam estadual com várias datas. Os clubes, como no caso do Flamengo, toparam viajar no começo do ano para fazer visitas por lugares diferentes com jogadores naquela pré-temporada. Depois o Tite escalou jogador titular quando a final já estava definida. E aí as direções, quando sentam para conversar, um pensa no dinheiro que vem do estadual, o outro pensa no voto que vai dar na CBF, o outro pensa no vice que apoiou sei lá quando, e nisso estoura a corda nos jogadores. Sim, a CBF ela chega com o calendário pronto, coloca na mão dos clubes, mas se os clubes se unem e falam para a CBF, isso aqui a gente não vai aceitar, não existe ninguém que vai obrigar os clubes. Os clubes são principais, são os protagonistas do futebol brasileiro. Então, sim, o Pedro agora é a vítima, é o grande... É uma pena, porque é um jogador que estava num momento bom, merecia estar na seleção de novo. Como você disse, é uma das figuras principais do Flamengo, dos jogadores mais insubstituíveis que o Flamengo tem hoje, pelas características que tem e pelo elenco que o Flamengo montou, mas não dá para a gente não culpar o próprio Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e tantos outros, porque esse assunto de calendário está sim passando pelas mãos deles. Então eles são, no mínimo, coniventes com isso, para não falar que participam da culpa pau a pau com a CBF. Para combinar a desgraça rubro-negra, mais uma notícia. Pulgar sofreu problema muscular também no Chile. Não joga contra a Argentina. É uma brincadeira. Essa data FIFA é uma maravilha. Não, realmente é uma piada de muitíssimo mau gosto. A gente sempre fala, e normalmente as pessoas falam, ganha muito, joga 2 vezes por semana, reclamam de tudo, jogador de futebol, são pessoas. Ele nem foi para a Copa América machucado, não foi, Renato? Ele que estava machucado na Copa América e ficou, depois foi, também ele estava machucado também na convocação. Não foi o Pulgar? Não me lembro se ele... O Pulgar? Ele foi machucado, não, se recuperou depois. Não, o Pulgar jogou contra o Corinthians. Ele sentiu a contusão lá nos treinos. Na outra data FIFA. Na outra data FIFA. Na outra não. Na outra não. Machucado, exatamente. Olha, é uma beleza. Bom, na sessão já extrapolamos o tempo, eu vou publicar no meu blog também, mas temos mais uma última notícia de Corinthians, porque pela primeira vez no inquérito que é sigiloso, que é o que apura crime financeiro no contrato de intermediação Corinthians vai de bet, o delegado Tiago Correia decidiu fazer uma declaração pública. E eu vou ler aqui a declaração pública dele, porque estava marcado para hoje o depoimento, falei aqui na semana passada, do novo diretor financeiro do Corinthians, Luiz Ricardo, que é conhecido como Sidorf, um conselheiro do Corinthians, que não ganhou para conselheiro, mas foi colocado como diretor adjunto financeiro assim que o Rosalá Santoro saiu. Esse depoimento foi marcado, remarcado e aconteceria hoje. Até aqui, bem ou mal, todas as convocados como testemunhas depuseram e não teve grandes intercorrências, independentemente do que eles falaram. O delegado
me falou que o delegado não, mas eu apurei que no depoimento dele hoje, todas as perguntas feitas eram interrompidas pelo advogado, que ele não respondeu absolutamente nada, que todo o tempo ele pedia acesso aos autos do processo, que ele não queria dar esclarecimento nenhum, e que por causa disso foi necessário interromper o depoimento dele e ser remarcado agora sobre outra figura jurídica que diz que isso não pode mais acontecer para não ser obstrução de justiça. Então, é o primeiro depoimento dessa história toda, em que ainda se trata o Corinthians como vítima, né, a instituição, que um depoimento é paralisado porque a testemunha não está colaborando. Muito bem. E por que será que não colabora, né? Por que será? Fica a pergunta no ar. Por que será que ele não colabora? Meu Deus, por quê? Por que ele não fala? Vamos em frente. Muito bem. Nesse final, com todos os desejos que a recuperação do Pedro seja atenuada aí pelo nascimento das gêmeas, que ele aproveite para ficar com o pé para cima cuidando das filhinhas e que ele recupere-se rapidamente, a gente encerra o fim de papo com o Vinícius Júnior já ganhador da Bola de Ouro, 82%. Atenção FIFA e atenção EFA, não façam gracinha no dia 28 de setembro. Para 82% é o Vini Júnior que tem que ganhar. E amanhã eu, Renata, a gente está de volta com um grande elenco para repercutir essa notícia da seleção, ver se vai ser convocado alguém no lugar e falar um pouco mais de futebol. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau. Qual?